por que dimensionar uma sarjeta, né? Qual que é a importância de se dimensionar esses dispositivos que nós vimos ali na tela anterior? Bom, o que acontece? Nós, como eu comentei no início da aula, né, muitas vezes a gente vê a indicação de sarjeta numa forma não tão técnica, né, uma forma mais chutada mesmo, estimada, né? Ah, que sarjeta que põe? Põe a sarjeta X ali, mas qual a distância? Ah, põe Y de distância. E um negócio um pouco fora ali da técnica, né, que nós temos aí disponível para fazer análise de sarjeta, tá? Muitas vezes pode-se pensar o seguinte: ah, não, mas sarjeta é um dispositivo simples. Põe lá mesmo chutado, lá estimado e não vai dar muito problema. Mas ela pode sim apresentar vários problemas, né? Dentro aí do cenário de drenagem urbana, que são problemas que ninguém quer passar, né? Ninguém quer estar passando com o carro numa rua alagada, né? Ninguém quer estar pagando imposto ali para uma obra que não é eficiente, né? Então, assim, pode trazer várias patologias, vários problemas aqui que nós vamos mostrar aqui para vocês, até para que a gente possa abrir essa visão da importância, né, de avaliar esse dispositivo. É um dispositivo simples, né? A primeira linha da drenagem, sim, né? Mas se não for bem avaliado, ele pode trazer problemas, sim, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Se a sarjeta falha, né? Ou seja, se a vazão que está sendo veiculada na sarjeta é maior do que a própria sarjeta suporta, tá? Nós temos um extravasamento da água da sarjeta, tá? Então a sarjeta não é mais capaz de conduzir aquela vazão. Se ela não é mais capaz, eu tenho esse extravasamento, tá? Esse extravasamento, ele pode, né, começar a tomar conta aqui, ó, no nosso eixo de rolamento, tá? E aqui nós temos a passagem de veículos, ok? Então, até algumas prefeituras permitem, né, com que tenha aqui um certo extravasamento para TRs maiores, né? Ainda confinando essa lâmina entre os meios fios, né? Mas tendo até uma certa lâmina que limite, né? No rolamento, tá? Mas obviamente, pessoal, esse aqui é um cenário que nós não queremos para o nosso projeto, né? Se for para um TR maior, olha, nós projetamos para TR10, mas para TR 25 anos há uma lâmina limite, bom, é algo ainda suportado, né? Algo ainda que pode ser adotado a critério de projeto, tá? Mas projetar já para ter o nosso TR de 10 anos, já com toda a rua alagada, isso daqui já não é a visão técnica da coisa, tá? Então, sempre checar os manuais da prefeitura para ver qual que é a faixa aqui máxima, né, que nós temos no rolamento para esse vazamento, para trabalhar com essas condições de TRs distintos e fazer essa análise, tá? Então, isso aqui é um ponto, né? Se a sarjeta não dá conta da vazão, obviamente essa vazão vai extravasar aqui para a faixa de rolamento. Aqui ainda, né, enquanto está entre os meios fios, nós temos ainda uma capacidade de drenagem da própria rua. Mas pode ser que esse alagamento seja maior do que o próprio meio-fio. Se isso acontecer, aí nós temos alagamento aqui também na parte da calçada, do terreno, que pode entrar para dentro das casas, né? Então, perceba que é um problema que pode ter aí alguns níveis, né? Um nível de extravasar um pouco da faixa de rolamento, você passa com o carro, levanta o ponto de água, mas ok, né? Um nível que já alaga toda a rua, que talvez não dê tanta segurança de passar com o carro, e um nível que pode extravasar até o meio-fio e já chegar na casa aqui das pessoas. Então, são níveis aí que nós enxergamos, né? Que são oriundos da falta de capacidade hidráulica da sarjeta, tá? Segundo ponto, pessoal, é o seguinte: quando nós temos aqui a sarjeta, essa sarjeta ela vai conduzir um escoamento, né, com uma determinada velocidade, ok? Então, o escoamento está em movimento, né? Então, a água está indo do ponto A até o ponto B, sendo o ponto B provavelmente uma boca coletora que vai engolir essa vazão. Então, ela está indo com uma certa velocidade. Essa velocidade é interessante que ela não seja inferior a 0,75 metros por segundo. Por quê? Porque se ela for menor do que 0,75 metros por segundo, o que pode acontecer? O escoamento não ter energia suficiente para transportar os finos de A até B,
e por não ter essa energia suficiente, os finos serem depositados no próprio dispositivo. Então, quando nós temos escoamento de obra real, nós não temos simplesmente água, nós temos água com sedimentos, silt, areia, argila, né? Então ela vai carreando esses sedimentos, tá? A partir do momento que esse escoamento não tem mais energia para carrear esses sedimentos consigo, esses sedimentos começam a ser depositados no dispositivo. E se esses sedimentos são depositados no dispositivo, a minha seção hidráulica, né, ela começa a ser minorada, né? Então, se eu tinha uma área hidráulica, agora essa área hidráulica, parte dela está com sedimento, então eu já estou com uma área hidráulica menor, né? Tendo uma área hidráulica menor, né, nós temos mais risco aí de esse vazamento dessa microcalha aí da sarjeta, tá? Então, devemos avaliar a velocidade da sarjeta e checar se essa velocidade não está inferior a 0,75 metros por segundo, tá? Da mesma forma que nós temos aqui um limite máximo também de velocidade, tá? Então, olha, a minha velocidade está acima de 0,75 metros por segundo. Ok, então não vai ter depósito de sedimento, muito provavelmente. Mas quanto que está a sua velocidade? Está 15 metros por segundo. Nossa, mas é muito alto, né? Muito alto. 15 metros por segundo é uma velocidade extremamente alta, tá? Isso pode trazer risco tanto para os pedestres que estão passando ali no local. Imagina você vai cruzar uma rua que tem um microcanal com uma velocidade de 15 metros por segundo. Você erra o pé ali, você é levado embora, né? Então, assim, traz um risco grande ali, né, para os pedestres e também traz um risco para a durabilidade do nosso material, né, do concreto. Porque se eu coloco o concreto, né, numa condição que ele está veiculando um escoamento com velocidade acima de 4, 5 metros por segundo, ele pode sofrer um processo abrasivo, né? A gente chama um processo de abrasão, que é um desgaste mecânico, né, que é gerado na superfície do concreto, pode lavar a nata de cimento, deixar o agregado exposto. Isso daí vai reduzir a vida útil do nosso dispositivo. Isso também a gente não quer, né? Então, a importância de avaliar a velocidade na sarjeta, tanto do ponto de vista mínimo, para não ter deposição, como do ponto de vista máximo, para não ter abrasão do sistema, tá? Então, é importantíssimo a gente ter aí esse crivo, né, de análise, justamente para a gente não pecar aqui no mínimo ou no máximo aqui no nosso dispositivo, tá? Outro ponto interessante, pessoal, é o seguinte, tá? É justamente a gente ter uma metodologia de trabalho já estruturada, ok? Por quê? Quando nós temos uma metodologia de trabalho já estruturada para avaliar a sarjeta, avaliar os dispositivos, a gente já tem uma rotina, um fluxo de trabalho definido, a gente economiza o nosso tempo. E economizando o nosso tempo, a gente economiza também o nosso dinheiro, certo? Então é importantíssimo aí a gente já ter isso daí já definido, né? Para quando chegar aí no olho do furacão, o projeto estiver na nossa mão, o prazo correndo solto ali, a gente já tenha um fluxo de trabalho definido, tanto para o dimensionamento de sarjeta, como para os demais dispositivos, tá? Isso, inclusive, a gente passa muito essa visão para os nossos alunos, né? Inclusive, muitos alunos seguem a metodologia, seguem o passo a passo, tem esse ganho, né, de tempo, essa economia de tempo, né, que justamente a metodologia nos traz. Um exemplo da Cristiane, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é uma aluna justamente que aplicou essa metodologia no seu trabalho de drenagem e dá uma olhada um pouco na experiência que ela teve, né, a aplicar essa metodologia, pessoal. Meu arroz com feijão passou a ser um banquete. Um projeto que eu tinha que me planejar para fazer, entregar em 2 semanas, eu já consegui agilizar a parte hidrológica e fazer aquilo muito mais rápido. Entregar um serviço de qualidade muito mais rápido. Com isso, aumenta a quantidade de serviço que eu consigo pegar. Eu já trabalhei só em projetos de drenagem, tá? Em torno de R$20 mil. Aí, pessoal, vocês viram um exemplo da Cristiane, uma das nossas alunas, né? Que justifica ainda mais esse ponto, né? Traz mais peso a esse ponto da metodologia. Quando nós temos uma metodologia criada e ela é seguida esse passo a passo, facilita o nosso trabalho, facilita o desenrolar do nosso projeto, da nossa consultoria. Porque são muitas informações que nós temos no projeto.
muitas informações que nós temos na consultoria. E quando nós não temos uma metodologia já estruturada, validada, montada, a gente vai tentando começar por um caminho, aí vê que falta informação, aí tenta começar por outro caminho, perde muito tempo, bate muita cabeça, né? Então, assim, ter a metodologia estruturada e sequenciada traz essa segurança, traz clareza do passo a passo que você vai ter, traz agilidade, economia de tempo, como a Cristiane comentou, e, obviamente, traz ganhos financeiros, né? Que você consegue entregar o seu trabalho de uma forma mais célere, né? E abraçar novas oportunidades, tá?